Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano. Estamos na aula de número 15. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, o que vai ajudar vocês a fazerem as atividades, a responderem as atividades mais tarde, ok? Então vamos começar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os Estados Unidos, Estados Unidos da América, e os seus aspectos geopolíticos. Qual é o nosso objetivo? É expor os aspectos gerais e geopolíticos dos Estados Unidos. Então, vamos começar, vamos conhecer um pouco mais ali sobre os Estados Unidos. Então, conhecendo ali, os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar, do mundo da atualidade. Isso vem faz muito tempo ali, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou essa grande potência e segue até hoje. É um país de extensão continental, o terceiro maior do mundo, cerca de 9 milhões e 800 quilômetros quadrados, o que inclui os estados situados em território não contínuo, então, que fazem parte dos Estados Unidos, mas não estão ligados ali ao continente que a gente conhece ali, Então, que é o Alasca e o Havaí. O Alasca, ele faz parte dos Estados Unidos, mas fora ali do território, e o Havaí, que é uma ilha situada ali no Pacífico. Faz fronteira com o Canadá e com o México. O país é dividido em 50 estados e é banhado pelos oceanos Pacífico, pelo Oceano Ártico e pelo Oceano Atlântico, assim como também pelo Mar de Bering e pelo Golfo do México. A sua capital, a capital lá dos Estados Unidos é Washington, D.C., cuja sigla significa Distrito de Colômbia e corresponde ao Distrito Federal do país. É como se fosse aqui Brasília, e lá eles têm Washington, D.C. Então, eles têm uma cidade lá que se chama Washington também, mas não é a capital. A capital sempre vai ser Washington, D.C., precisa ter esse DC no final. Aqui o mapa, dos Estados Unidos. Então, aqui, os estados, mais os que estão fora desse território aqui, que são o Alasca. O Alasca está aqui para cima, depois do Canadá, e o Havaí, que está aqui nessa região, mais para cá. Por conta da sua grande extensão territorial, o país também apresenta uma grande diversidade cultural e étnica, o que não difere aqui do Brasil, Então, quanto maior o país, quanto maior a sua extensão, mais diversidade vai ocorrer ali. Os Estados Unidos são considerados um dos territórios com os maiores atrativos para imigrantes. Por quê? Porque é o país com as maiores liberdades, liberdade econômica, liberdade civil. Então, é um país em que as coisas, querendo ou não, elas acontecem. Então, quanto mais liberdade você tem, mais liberdade econômica, mais liberdade de direção, de ir e vir, mais atrativo aquele país se torna. A forte influência política, econômica e militar exercida, pelos Estados Unidos faz com que o país mantenha relações diplomáticas com quase todos os outros países. Existem algumas exceções, as ditaduras, ditaduras socialistas, os Estados Unidos, ele corta essas relações. Então, com quase todos os países ele tem relações. A sua economia. Os Estados Unidos têm uma das economias mais poderosas do mundo. E ela é baseada em quais setores? Setores da agricultura, que apresentam uma alta produtividade, e com o emprego de modernas tecnologias, um setor agroindustrial forte devido à alta taxa de tecnologia empregado ali na sua produção, produzindo principalmente milho, soja e algodão. Então, a economia deles é baseada principalmente nessas produções ali, com uma alta taxa de modernidade empregada. O setor industrial também é presente, produz máquinas, eletrônicos, maquinários, produtos químicos, os automóveis. Destaque também para a produção farmacêutica e aeroespacial, Tanto é que a gente tem lá a principal agência espacial, que é a NASA, Ela vem ali dos Estados Unidos, então essas produções ali industriais, esse setor industrial é bem forte também. O que, mais uma vez, emprega muita alta tecnologia.
Também a gente tem os serviços financeiros, né? Cuidados com saúde, educação, turismo, extração mineral. Entre esses minérios, o cobre, a prata, o zinco, o ouro, carvão, petróleo, gás natural. Então, é um país bem diversificado quanto à sua economia. Isso faz com que eles produzam e produzam muito e com qualidade também, né? Agora, os aspectos geopolíticos. Os Estados Unidos eles exercem, né, o seu poder e influência em todo o mundo. A sua liderança global se faz em todos os campos. No político, no campo econômico, no campo militar. É a única nação a acumular a liderança no poderio industrial, militar, financeiro, nuclear, estratégico e cultural. Então, é por isso que eles são essa grande potência. Eles têm liderança em todos esses setores, nos principais setores mundiais. Os Estados Unidos eles estão presentes. O que justifica, né, esse poderio, essa potência, né, que esse país se tornou? Se justifica principalmente pelo desempenho norte-americano nas duas guerras mundiais e em seguida, durante a Guerra Fria, né, eles não sofreram grandes consequências em seu território e tampouco ataques a civis. Então, apesar de terem sido uma das peças ali, um dos atores principais da Guerra Fria, não houve conflito dentro do território americano. A Guerra Fria ela aconteceu num contexto mais econômico, né, e de força ali, de medição de força, né? Então não houve um conflito direto, então eles não tiveram perdas civis e nem um ataque ao seu território. Com o declínio soviético ali, no final da Guerra Fria, né, no início dos anos 90 ali, os Estados Unidos se tornaram uma potência sem rivais, tanto no poderio bélico quanto no econômico. Então, com a queda da União Soviética, que era, né, o principal embate ali americano, os Estados Unidos eles se tornaram o principal poder, né, mundial. Atualmente, né, os Estados Unidos mantêm intervenções na maioria dos grandes conflitos armados e crises internacionais. No Afeganistão, Iraque, Israel e Palestina são os principais locais em que eles ainda mantêm, né, essa interferência. Então, eles invadiram o Afeganistão, o Iraque. Ali na questão de Israel e Palestina, eles tentam mediar, eles ajudam ali um dos lados. Então, eles têm essa intervenção, né, em grandes conflitos que acontecem hoje em dia. Eles estão ali, eles se fazem presentes. Os Estados Unidos exercem ainda um grande poder sobre os organismos financeiros, né, com a abertura da sua economia, né, a diversos países subdesenvolvidos, medidas ou políticas protecionistas em relação à entrada de produtos estrangeiros. Então, é uma nação que ela está presente em vários outros países, em várias outras nações, mas, ao mesmo tempo, eles se protegem quanto à entrada de outros produtos, né, produtos vindos de fora. Eles exercem a sua influência nos outros locais, mas dentro do seu país, eles é quem mandam. Eles desenvolveram a difusão da sua cultura através dos veículos ali de comunicação em massa, né? Eles vendem uma imagem ou um modelo a ser seguido, né? Provavelmente nas aulas de história ali vocês já ouviram falar da American Way Life, né? O modo de vida americano, né? Aquela vida dos sonhos, aquela liberdade, aquele consumismo. Então, eles vendem nessa imagem de modelo de vida americano, principalmente através dos filmes. Hoje em dia, maior difusão ainda através de séries, né, que a gente tem mais acesso a essas séries. Há algum tempo atrás, essas séries elas eram passadas apenas em televisão fechada, né, televisão a cabo. Hoje em dia, o acesso às séries é mais fácil, então, além dos filmes, essas séries. Livros também são uma maneira dessa difusão ali, dessa imagem americana. O NAFTA e o ALCA, né, que são os blocos econômicos, são sem dúvida estratégias econômicas dos Estados Unidos. Por serem a principal aqui nação das Américas, eles exercem uma política externa agressiva aos demais países e favorável aos seus interesses. Então, NAFTA e ALCA são blocos econômicos aqui dentro da América e encabeçados pelos Estados Unidos, né, que querem justamente isso, né, uma política favorável aos seus interesses econômicos. Com um poder de consumo extremamente alto e com um poder de investimento, né, acima dos demais países e nações, os Estados Unidos seguem soberanos na liderança de questões geopolíticas mundiais.
Então é isso, gente. A gente conheceu um pouco mais sobre essa nação, sobre esse país que é os Estados Unidos, né? Como ele exerce essa grande influência mundial, né? De onde que vem isso? Não deixem de revisar aqui as aulas e principalmente de fazer as atividades, ok? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!